Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como a gente não sabe qual é o horário que cada um está em contato com o material, sintam-se todos cumprimentados. Bom, a gente vai retomar nosso material aqui. Agora entraremos na parte de grupos vulneráveis e minorias, que é o tópico 4, e que nós fizemos uma alteração, como eu já disse a vocês, e repito, me permitam, em relação ao material. O que nos parece que dentro dessa realidade que a gente está vivenciando agora, terminou vindo a calhar, né? Porque nossa apostila era até um pouco, não era extensa não, mas vou dizer nesse momento aqui que era extensa e a gente deu essa diminuída na revisão. Bom, então, por que eu estou falando isso? Porque eu não vou aprofundar o como tinha no outro material o estudo dos grupos vulneráveis. Por quê? Porque como a gente já tratou aqui, e em sala de aula principalmente, o foco é a gente entender o que são direitos humanos. Se a gente consegue entender o que são direitos humanos, o resto a gente já tem. Né? A lei já nos forneceu uma série de elementos que nos favorece trabalhar respeitando os direitos humanos. Né? Então não serve para os senhores, no meu entendimento, que eu fique descendo a muitas minudências em relação ao que são minorias. Preciso muito mais esclarecer aos senhores a ideia do que efetivamente são as minorias, para que a partir daí os senhores consigam ajustar, se for o caso, a rotina operacional, né? O dia a dia. A rotina não, mas o dia a dia do trabalho operacional, que o foco é esse, certo? Vou relembrar mais uma vez, como eu disse na última aula, se os senhores entenderem o que é o Estado, como ele se forma e qual a função dele e onde a gente se encaixa, qual a nossa função, isso vale mais do que 5 anos de um curso de direitos humanos, apenas na questão teórica, né? Então, eu posso trazer uma série de elementos, não só teóricos, eu posso trazer uma série de elementos aqui durante esses 5 anos que eu estou acabando de propor, né, como exemplo, até de questões técnicas na ponta, mas não é só a técnica da execução, é entender a essência, certo? É entender a essência, é como ir negociar com outra pessoa. Se você entende o que aquela pessoa pensa, você sabe mais ou menos como deve lidar com ela. Então é um pouco, não é isso, claro, mas é um pouco disso, certo? Então vamos lá. A gente fala, né? Minorias, grupos vulneráveis e minorias. O primeiro termo usado desses dois foi minorias. Aí a gente achava que estava tratando de quantidade, mas não é quantidade. Quando a gente fala de grupos vulneráveis e minorias, a gente está falando basicamente de vulnerabilidade. O termo minorias é um termo que, em um contexto ou outro, você poderia usá-lo de forma mais ou menos literal, mas para outros não cabe, né? Como é o caso das mulheres. Não dá para dizer que mulheres são, numericamente falando, minorias, porque a gente tem uma população estimada em próximo de 50 para cada gênero, né? Então a ideia não é essa, né? O grande problema aí, o maior problema, por isso que se ajustou-se, é vulnerabilidade, certo? Então, pessoal, o que é que nos interessa?
O que nos interessa aí dentro dos direitos humanos, quando falamos de grupos vulneráveis e minorias, é a questão da igualdade. Esses grupos aí, eles, por algum motivo, eles sofrem no que se refere ao exercício do seu direito à igualdade frente aos demais grupos, certo? E não é porque eles são chamados de minorias ou de vulneráveis, é porque uma determinada condição termina colaborando para que isso aconteça, certo? E aí essa condição faz com que eles sofram por parte dos grupos majoritários problemas no exercício de sua igualdade. Então essa condição os vulnerabiliza e eles não conseguem assim ter o direito pleno à igualdade em relação aos demais grupos, no caso o grupo majoritário, certo? Então a gente estava falando das mulheres. Qual é a condição das mulheres? A condição das mulheres que as fazem integrantes de um grupo vulnerável é o seu gênero, porque elas são mulheres, certo? Ah, Major, mas isso só não é suficiente. Calma, nem tudo, nem tão pouco, né? Por conta de serem mulheres, as mulheres sofrem, por exemplo, para vocês entenderem, discriminação no mercado de trabalho. Tanto no sentido de poder exercer determinados cargos, né, quanto em exercendo outros cargos, normalmente recebem na iniciativa privada salários menores. Né? Ah, não é só assim. Não, olha a questão. Por que é que muita gente às vezes não quer contratar uma mulher para trabalhar? Porque a mulher engravida. Só quem engravida é a mulher. O homem não engravida. Entendeu? E não, por que é que uma mulher não pode trabalhar, exercer determinadas funções só porque é engravida? Não tem. Isso é anticivilizatório, né? Porque todos nós estamos aqui agora por quê? Porque em algum momento uma mulher engravidou. Né? Então, a condição feminina, o gênero que a mulher naturalmente possui, a coloca em uma condição de vulnerabilidade em relação aos homens, certo? A mesma coisa acontece, né? Óbvio que por motivos diferentes agora, com criança. A criança, por não ter, por estar em formação intelecto-moral, por estar em formação física, ela não tem condição de exercer determinados direitos que necessitam de outras responsabilidades, porque elas não têm condição. Os seus elementos que as fazem pessoas ainda não lhes dão nem aptidões físicas nem intelectuais, nem mesmo morais, não no sentido de ser imoral, de ser sem moral, mas no sentido de não entender a moral, mais uma questão que a gente vai ver mais adiante de amoralidade. Uma criança não consegue entender determinadas relações morais porque ela ainda não tem desenvolvimento suficiente para isso, certo? Então, uma criança ela se torna vulnerável por causa da condição do seu desenvolvimento, a sua condição físico-moral, no sentido de ainda ter uma série de limitações. Né? Onde é que a gente pode verificar exatamente isso em relação às crianças? Indo por um outro caminho, quando você tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que visa proteger as crianças, né? Por favor, aí, depois do nosso curso aqui, vocês não achem que o ECA... Quer dizer, vocês não achem não, vocês podem achar o que vocês quiserem, né? Mas vocês... Eu vou dizer aos senhores agora, e aí os senhores vão perder a condição de poderem dizer que não sabiam. O Estatuto da Criança e Adolescente não protege menor infrator. O Estatuto da Criança e Adolescente protege criança e adolescente. É um texto muito grande, muito extenso, uma lei muito extensa, vários artigos que elas imputam responsabilidade aos pais
imputam responsabilidade aos professores e imputam responsabilidade até aos vizinhos, que percebem determinada coisa como uma situação de ver a criança com uma marca que pode sugerir que aquilo seja tenha sido uma agressão. Isso tem que ser avisado, isso tem que ser informado. Os professores na escola têm responsabilidade disso, certo? Então, o ECA trata de uma série de situações. A questão do menor infrator é um subespaço dentro do espaço, do conjunto espacial que está contido lá no ECA. Conjunto espacial não, né? Das leis que estão contidas naquele conjunto espacial, por assim dizer, para ficar melhor. Então, para que é que o ECA existe? É para assegurar que a criança que não é capaz de, ela sozinha, conseguir se formar, não é se formar na faculdade não, como a gente diz no popular, é conseguir se conformar, crescer, né? E participar de todas das oportunidades para evoluir física, mental e moralmente, né? Prever todas as questões, por exemplo, como eu disse, relacionadas à adoção, né? Mas também prever educação, tudo, de um tudo. Então, por que é que o ECA existe e tem todo aquele conjunto protetivo, que é muito profundo? Se algum dos senhores aí já teve que estudar alguma coisa do ECA, percebeu. O pessoal, desculpa, eu bati no celular, ou no computador, o celular está apoiado no computador. O conjunto de artigos, né? E a sua abrangência. Tudo isso para proteger a criança. Por quê? Porque a criança e o adolescente, eles têm a sua própria condição, lhe expõe vulnerabilidade, né? E até eu digo aos senhores o seguinte: a gente naturalmente percebe isso, sem precisar ler o ECA, né? A gente naturalmente percebe a forma como a gente trata um adulto para a forma como a gente trata uma pessoa. Uma pessoa é ótimo, né? Desculpa, pessoal. A forma que a gente trata um adulto e a forma que a gente trata uma criança. A gente sempre tem mais cuidado com a criança. Por que a gente tem mais cuidado com a criança? Porque a gente sabe das limitações, sabe das incapacidades que a criança tem, que o adolescente tem, né? Como eu agora estudo alguma coisa de cinema também, até abro um parênteses aqui para dizer aos senhores o seguinte: quem tem Netflix, a maioria talvez tenha, tem um filme que talvez até os senhores já tenham inclusive assistido, e até se alguém assistiu já deve ter lembrado, pode ter lembrado agora durante o vídeo. Tem o filme O Resgate, que é a história lá do mercenário que vai resgatar o filho de um traficante lá, de um bandidão. E tem o grupo que se opõe a ele lá, o cara, o chefão, que é inimigo do outro lá, do pai da criança, ele tem uma das gangues que ele controla, é a gangue de criança, de meninote. E aí tem uma cena que essa gangue vai confrontar o herói lá, o Tampa, e você vê que é totalmente diferente o respeito que ele direciona aqueles oponentes dele, é totalmente diferente do respeito que ele tem com os outros. O que é que eu digo respeito? A atenção, o cuidado, até o uso da força é diferente. Por quê? Porque são adolescentes. Como quem diz assim: poxa, esses meninos, esses moleques aí, eles não têm a menor condição de brigarem comigo aqui, de trocar tapa, trocar tiro, seja o que for. E é engraçado porque na sequência da cena o adolescente vai lá, que é o chefe, já tem outra questão anterior que não interessa, ele vai com o dedo cortado e oferece ao chefão pela oportunidade de que o chefão autorize ele, que quando o cara for pego ele possa matar o cara lá, o bonzão, porque ele está ferrado, que o cara tratou ele com desdém, porque ele é um adolescente. Então é exatamente isso, né? A criança e o adolescente não tem condição de lidar de igual para igual com o adulto. Por isso que eles são vulneráveis, por conta dessa
dessa questão, certo? Uma outra condição é a orientação sexual. Né? Vamos pensar assim, a condição de não ser o convencional, de não ser heterossexual, seja homem ou mulher, faz com que essas pessoas sejam, agora eu vou usar os termos mais específicos, nada diferente não, mas só ser mais específico dentro da abordagem, né? Essa condição de não ser heterossexual faz com que a maioria, né, ou parte da população heterossexual tenha resistência. E é justamente essa resistência que vai ser a geradora dessa dificuldade de exercício da igualdade. Eu poderia falar muito aqui para os senhores, mas quem é a pessoa heterossexual hoje nesse país que sai na rua com medo de ser agredido por quem quer que seja por ser heterossexual? Não existe isso, certo? Então, como é que eu, sendo um não heterossexual, seja lá qual for a designação que eu me dê, né, que são várias, eu vou achar que eu vou sair na rua da forma como eu queira me vestir, sei lá, como eu queira me apresentar, pintar o cabelo de rosa, né, e eu desse jeito de barba, com esse cabelo aqui, botar um vestido rosa também, combinando o cabelo e sair na rua, né? Pode até ser, alguém vai dizer assim, Major, mas não é que vai sair na rua e vai ser agredido fisicamente, né? A gente está falando fisicamente. Não, claro que não é. Também a gente, se assim fosse, a gente estava vivendo o quê? O século III antes de Cristo? Não, acho que nem no século III antes de Cristo, lá no período lá do Homo habilis, do Homo erectus, né? A gente está vivendo a pré-história. Claro que não, mas acontece. A gente tem relatos, né, de pessoas que são agredidas somente por estarem andando na rua, deixando claro a condição de, por exemplo, homossexualidade. Mas ainda assim, a agressão também não é só física, né? A agressão não é só física, você pode agredir de diversas outras formas, e a mais convencional, e aí sim, dificilmente em algum momento uma pessoa que esteja travestida na rua, ou que esteja vestido de uma forma, caracterizado de uma forma que deixe claro que ele não é, que aquele cidadão, homem ou mulher, não é heterossexual, a tendência de ser agredido verbalmente, ela ultrapassa mais de 100%. Talvez, né? Veja que a gente tem... É muito simples, pessoal. E eu digo isso é só para a gente testar, a gente se testar e poder se testando, se perceber o que é. Né? Você tem hoje, sei lá, o Parque dos Cajueiros, que tem um público muito grande que não é heterossexual convencional, como a gente conhece, e por conta disso, muitos de nós, não só de nós da polícia, mas muitos de nós, têm um preconceito monstruoso com o Parque dos Cajueiros, porque diz que lá só tem viado e sapatão. Né? Como se ser viado e sapatão fosse algum selo de criminosidade ou criminalidade, de doença, né? Se fosse tipo um coronavírus que você tem que botar uma máscara para não passar perto. Eu acho que esse exemplo é o que é mais visível para a gente, né? Para todos nós que somos que somos da mesma geração, né? Eu acho que nossas educações não foram muito afeitas a nos ensinarem a aceitar a pessoa que tem orientação sexual diferente da nossa. Porque ter orientação sexual é um direito que cada um de nós temos. Mas a gente ainda, muitos de nós, né?
muitos de nós aqui na turma, né, ainda tem uma resistência muito grande à opção sexual do outro fora do convencional. Ora, pessoal, por favor, eu lamento ainda me sentir na obrigação de dizer isso, porque quando eu me sinto na obrigação de dizer isso, eu tenho que negar uma outra coisa que eu sempre gosto de dizer, que nossa tropa é uma tropa que vem evoluindo no sentido intelectual. E quando eu digo que nós estamos evoluindo no sentido intelectual é porque a gente consegue entender as coisas que são até óbvias. Né? Então, como é que eu vou ter que explicar para os senhores aqui, reforçar para os senhores, ou colocar pela primeira vez, não sei. Mas enfim, vou ter que falar por alguma razão que ninguém escolhe ser hétero ou homossexual. Né? Quem gosta do sexo oposto gosta do sexo oposto, quem gosta do mesmo sexo gosta do mesmo sexo. Isso não é opção da pessoa. Tá? A sentir atração, a gente escolher por quem vai sentir atração sexual, por qual gênero a gente vai sentir atração sexual. Me perdoem quem é mais inteirado no assunto, eu sei que tem uns termos que às vezes não são os mais precisos, mas é só o recurso didático, porque a ideia aqui não é trabalhar profundamente a temática, mas só que a gente entenda. Então fica difícil a gente entender, vou sair de casa amanhã e vou virar um homossexual. Não existe. A atração sexual é inerente a gente. A gente não controla isso. Então a gente precisa aprender a respeitar as pessoas e entender que aquilo é normal. Pode não ser normal para você, mas para quem é louro, ter cabelo preto não é normal, não. Para quem é louro, o normal é ser louro. Para quem tem o cabelo preto, ou é moreno, né? O termo moreno se refere a cabelo. Né? Então, para quem é moreno, o normal é ser moreno, o louro é anormal. Para quem é homem, o normal é ser homem. Ser mulher é anormal. Então, não é. É normal ser loiro, é normal ser moreno, é normal ser homem, é normal ser mulher, é normal ser heterossexual, é normal ser homossexual, porque todos nós temos naturalmente atração pelo outro, seja ela qual for. A gente não pode dizer que é anormal. É diferente em relação a você, mas é atração sexual. Sabe o que é que não é normal? É não sentir atração sexual. Aí sim. Aí você pode dizer que essa pessoa pode ter um problema, ter algum tipo de patologia. Não ter atração sexual, mas ter atração sexual é o normal, independente de para qual sexo. Então, se a gente entende isso, a gente respeita as pessoas. Eu não entendo. E eu lá preciso entender. Eu preciso entender porque meu vizinho casou com minha vizinha. Eu preciso entender que eu devo torcer para que eles sejam felizes. Mas infelizmente a gente tem o quê? Intolerância. A gente não respeita. Certo? Aí junto àquela série de preconceitos, de ideias enviesadas que foram nos ofertadas quando a gente estava em formação, e não estou dizendo só por pai e mãe, não. Que tem pai e mãe que faz, tem pai e mãe que não faz, mas não interessa. Mas é o que a gente via na rua. Né? Eu fui formado nesse sentido que eu digo, na vida, nenhum meio assim. Eu vou mais longe, eu tenho um tio, acho que eu já não sei se eu comentei com vocês aqui, mas eu tenho um tio que ele renegou o filho porque o filho é homossexual. Então, se tem algum dos dois doente nessa história aí, é meu tio, que é a doença da intolerância. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Seguindo, e aí lembrem-se, duas coisas que vocês podem até alegar, mas vão alegar sabendo que estão falando errado, né? Que estão cometendo o erro com intenção, que é o pior, né? O pior erro é o erro que a gente comete com intenção. Primeiro, que o ECA não é para proteger menor infrator. E segundo, que
homossexualismo, né, pensando na oposição ao heterossexualismo, não é doença e nem é safadeza, certo? Tesão, meu amigo, meus amigos, tesão é tesão. Você sente e pronto, né? Eu imagino como é que seria possível. Não, quer dizer, eu não imagino não, né? Não tem como imaginar. E também não interessa o que eu acho, né? É bom lembrar aqui, para mim principalmente, deixa o que eu acho para lá. Mas a partir de agora, quem não sabia já sabe claramente, né, que não é safadeza. Isso é natural ter a atração sexual, o desejo sexual. Se as pessoas sentem pelo mesmo sexo ou não, aí é da natureza de cada um e a gente precisa só o quê? Respeitar. Ah, Major, mas quando você aborda, é outra história. Fica dizendo, porque eu tenho direito a isso, porque eu tenho. Meu irmão, é assim. Se você prender um advogado nessa mesma ladainha, o que é que acontece quando você vai fazer uma abordagem para um advogado, por exemplo? Ele usa 1 milhão de argumentos. Ele começa a inventar um monte de discurso, muitos, né? Claro, eu não estou generalizando, estou falando do problemático, porque a gente está falando também aqui agora o que nos interessa é o problemático. Ele inventa a lei tal, que é a lei tal, que é a lei tal, e se você não tiver capacitação técnica mínima, você fica com medo e acochambra a ocorrência, né? Corre o risco de cometer uma prevaricação. Certamente irá cometer uma prevaricação porque o cara fala bonito, começa a cruzar ideias que não cabem, a misturar um conceito com outro, e aí, se a gente não entender, roda. Então, a mesma coisa. Porque se você vai abordar um homossexual numa condição X, acho que talvez o exemplo maior é o do banheiro, né? Ou você tem essa discussão ainda que não tem nada consolidado, né? Não tem nada consolidado ainda. Pelo menos até onde eu vi, né? Se tiver alguma coisa aí já bem definida, mas vocês até me corrijam, por favor, no encontro zapiano, né, de dúvidas. Vocês me corrijam, sério mesmo. Porque às vezes eu não tenho tempo de estar pesquisando isso tão profundamente, porque eu só tenho que tratar com vocês as coisas muito específicas. Mas vamos lá, o que é que eu quero dizer aí com problemático? Tal qual o advogado, você pode ter sim uma dessas variações de desejo, né? De orientação, que faça uma confusão, que é a típica, como eu disse, que é a do banheiro, né? Aí você vai ter que fazer a mesma coisa que faz com o advogado, vai ter que usar o bom senso. Se você tem, sei lá, um travesti que ainda que preserva a sua genitália masculina e ele quer, porque se acha que já está. Vamos pensar num cenário simples para poder não render muito. Né? Cenário hipotético: um homossexual está brigando para usar um banheiro feminino e ele ainda mantém a genitália masculina dele. Né? Estamos falando de um homem homossexual que mantém sua genitália, mas está travestido e quer usar o banheiro feminino. Essa é a ocorrência que a gente se deparou. O que é que a gente vai fazer? A gente vai conversar com ele. E se a coisa ficar incontornável, o que é que a gente vai fazer? Tudo bem, você vai usar o banheiro feminino quando não estiver nenhuma mulher dentro dele, porque tem 5 mulheres lá e elas enquanto mulheres, se sentem desrespeitadas, se sentem ofendidas, tal qual o senhor se sente desrespeitado se for ter que usar um banheiro masculino. E aí ele vai ficar esperando, né? Quando das 5 mulheres a última sair, ele vai lá, entra e usa. Senhores, estou usando um exemplo que vai caber para um contexto. Não vem alguém aqui dizer, Major, mas se tiver um banheiro para 200 pessoas e tiver 200 pessoas na fila, aí é outro contexto, é outra solução que a gente pode construir em outro momento. O que eu quero trazer para os senhores é que vai ter sempre um meio termo, uma possibilidade de meio termo para a gente trabalhar.
E a gente vai ter que compor assim, como também, tem 200 pessoas dentro do banheiro, 200 na fila e não tem ninguém no banheiro masculino. Ele vai usar o banheiro masculino, espera esvaziar e ele usa o banheiro masculino, entendeu? O que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa ter tranquilidade para lidar com esse tipo de ocorrência. Mas eu não gosto de viado. Né? Olha a frase, mas eu não gosto de viado. Senhores, tanta coisa que a gente não gosta, certo? Mas qual é a nossa função? Que foi que eu já bati nessa aula hoje para vocês. Qual é a nossa função? Servir a sociedade. Então a gente tem que servir da melhor forma, certo? E para isso a gente precisa entender essas situações, né? As mulheres são minorias porque por causa da condição feminina, as crianças são minorias ou vulneráveis, assim como as mulheres, por causa das suas limitações enquanto criança. Um grupo de pessoas, sejam homens ou mulheres, que têm orientação sexual diversa, o que a gente chama de convencional, né? Estou chamando de convencional. Aqui a gente está trabalhando de uma forma didática, só para entender. Mas ninguém é anormal, né? Cada um tem sua natureza. Então o que faz dessas pessoas vulneráveis é porque essa condição lhes coloca em uma situação de perda da igualdade frente aos heterossexuais, certo? Então é essa é a ideia do que são grupos vulneráveis e antigamente chamado de minorias. Isso vai servir para mulher, criança, adolescente, para homossexual, isso e as variações fora do heterossexualismo, e idoso, que entra também na questão de ser vulnerável por uma condição muito parecida com a da criança, em polos opostos, mas muito parecida, e qualquer outro grupo que seja chamado vulnerável, uma condição, né? A questão não é ser ou não minoria, beleza? Bom, pessoal, e para finalizar, né, eu deixei no material um textozinho curto, o finalzinho da parte de minorias, né, referente à importância da mulher na atividade policial. A gente não vai falar aqui, né, se é importante ou não. Já tem décadas que nós temos mulheres nas corporações policiais e essa discussão ela já está ultrapassada. A gente tem que discutir qual é a importância que existe em se ter mulher nas corporações. E aí, indo para um viés bem prático, é só a gente pensar, né? Nossa atividade fim, uma das coisas que a gente faz além do ostensivo preventivo é abordar. E aí, quando a gente procura nosso arcabouço legal, né, em relação à nossa atividade, a gente vê lá que em determinadas situações, nas situações de menores riscos, você só vai poder fazer a abordagem com busca pessoal revista íntima em uma mulher suspeita, né, que é o caso, se houver uma mulher na guarnição, né, não vai ser possível fazer uma abordagem. Óbvio, você tem situações mais específicas nas abordagens mais de risco mais alto que o homem vai poder fazer a revista na mulher e a mulher no homem. Mas aí são as situações excepcionais. Nas situações ordinárias, é essencial que hajam mulheres nas guarnições, certo? E eu sempre entendi exatamente dessa forma e nunca tratei minhas equipes de forma diferenciada, certo? Para mim, se fez o TAF, passou, fez o concurso, passou, eu posso contar do mesmo jeito, né? Eu sei que muitos dos senhores estão pensando aí, mas aí não é a regra. Então, é por isso que eu estou aqui com vocês. É para a gente aprender que é preciso tratar com igualdade, certo? Se não tem condição de trabalhar, não tem condição de estar na corporação. Então,
todo mundo trabalha porque todo mundo exerce a mesma função e todo mundo cumprir os requisitos de ingresso. Óbvio, tem limitações, né? A gente tem que saber que existem limitações, ou melhor, não vou chamar nem de limitação, existem peculiaridades e essas peculiaridades precisam ser respeitadas. Certo, pessoal? Bom, eu acho que dessa leva hoje é isso, certo? Depois eu entro em sequência para a gente concluir nosso material. Beleza?